Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou eu, Gustavo Fernandes. Vamos para a nossa aula de número 11, tratando dos serviços públicos. Primeiro, nossos canais de comunicação, Gustavo_Fernandes_Salles é o Instagram, gustavo.fernandes@tjdft.jus.br é o nosso e-mail. Pessoal, serviços públicos, uma aula pequena, não tem muita coisa, eu vou dividir em dois blocos de mais ou menos 40 a 45 minutos cada um. Qual que é a grande pegada da aula de serviços públicos? Doutrina. Porque há muitas classificações doutrinárias dos serviços públicos e há uma divergência doutrinária também em relação à delegação dos serviços públicos. Isso traz um pequeno problema, para a prova, porque você não sabe qual é a classificação que o examinador vai adotar. E algumas delas são meio que contraditórias ou, enfim, confundem. Essa é a grande dificuldade da aula. Fora isso, a matéria é bem tranquila, vocês vão acompanhar aqui comigo. Então vamos lá. Conceito de serviço público. Aqui a gente já inicia com um primeiro problema de doutrina, conceitual. O conceito de serviço público ele vem sofrendo transformações ao longo do tempo, porque os elementos que compõem o conceito eles foram se alterando com o passar do tempo. Todos os cursos e manuais de direito administrativo vão começar falando de serviço público, tratando da dificuldade de se trazer um conceito convencional, pretensamente universal, aceito por todos. Há sempre algumas diferenciações. Vamos ver como isso foi evoluindo? Começa, como não poderia ser diferente, lá na França, onde surge o direito administrativo, Surge primeiro a Escola do Serviço Público. A gente até já tratou disso na nossa aula 1, de conceitos iniciais. E a Escola do Serviço Público, sobretudo aquela vertente de Leon Deguy, dizia que o direito administrativo como um todo era tudo aquilo que englobava atividades estatais. E o serviço público era entendido como todas as atividades que envolviam a administração pública. Então, para diferenciar o contencioso administrativo da jurisdição comum, falava-se em serviço público. E o próprio direito administrativo, então, a própria escola do serviço público definia o direito administrativo. O direito administrativo era tudo aquilo que envolvia uma prestação do Estado e tudo aquilo era entendido como um serviço público em um sentido muito amplo. Essas noções muito amplas, obviamente, foram abandonadas e entendeu-se que o serviço público era apenas uma dentre várias atividades que o Estado prestava. E mais ainda, não só que o Estado prestava, que a administração pública prestava, e não o Estado como um todo, já que havia ali a divisão de função legislativa, função jurisdicional, função administrativa. A administração pública, ela engloba também o judiciário, também o legislativo, também órgãos autônomos de tessitura constitucional, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas. E a administração pública pega tudo isso. E dentre as várias atividades que a administração pública presta, uma delas é o serviço público. Uma noção mais estrita, então. Os três elementos que vão definir o serviço público. Anote aí no seu material. O elemento material, o elemento subjetivo ou orgânico e o elemento formal. Segundo a de Pietro, então, elemento material. O serviço público tem a ver com a atividade que terá o objetivo de satisfazer as necessidades coletivas. Então, quando for uma atividade que satisfaça necessidades coletivas, temos o elemento material do serviço público. Elemento subjetivo ou orgânico, a presença do Estado. Para ser serviço público tem que haver a presença do Estado. A gente vai ver que depois se permitiu a delegação para particulares, mas ainda assim tem o Estado lá fiscalizando e controlando. E o elemento formal é que essa atividade é exercida sob o regime jurídico de direito público. Regime jurídico de direito público, elemento formal. Com esses três elementos, então, falava-se em serviço público. Ocorre que esses elementos, como eu já adiantei no início, eles foram sofrendo transformações. Então, em relação ao critério subjetivo ou orgânico, quando se falava a presença do Estado, você começa a perceber que, paulatinamente, a execução de atividades passa a ser feita por particulares. O Estado vai delegando e vai fazendo parcerias com o terceiro setor, a própria delegação de serviços públicos. Então, a presença do Estado ela não fica mais tão clara, fica ali de maneira indireta. No aspecto formal, aquele regime jurídico que era público passa a sofrer o influxo de normas de direito privado, principalmente com essa participação maior de pessoas jurídicas de direito privado nos serviços públicos. E mesmo o aspecto material,
A Di Pietro fala, mesmo ele foi atingido porque algumas atividades que antes não eram consideradas de interesse público, né, satisfação de necessidades coletivas, passam a ser exercidas pelo Estado a título de serviço público, a exemplo do serviço de loteria. E isso tudo levou àquela expressão famosa que você sempre escuta, que se chama crise na noção do serviço público. E a Di Pietro, então, explica que ela decorre de toda essa evolução dos seus elementos. Se na sua prova, uma prova subjetiva, uma prova oral ou mesmo uma prova objetiva, se falar em crise na noção de serviço público, o que o examinador está querendo ouvir de você é que é difícil conceituar o serviço público porque os seus três elementos tradicionais eles são um pouco difusos. O que é uma satisfação de uma necessidade coletiva, né, considerada de interesse público? Loteria, serviço de táxi, despachantes, começa a ficar mais difícil. O regime jurídico não é todo público, é parcialmente público e parcialmente privado. E o Estado muitas vezes delega ou faz parcerias com outros, com particulares. E aí, quando esse particular está prestando, é serviço público ou não? Ou é um serviço privado? E tem toda essa dificuldade. Por isso a crise na noção do serviço público, né? A Di Pietro, então, para resumir, ao final de toda essa explanação, ela fala o seguinte, olha, o conceito adequado de serviço público, depois de falar de toda essa crise, ele vai passar pela legislação positiva de cada país. É a legislação que pode trazer mais elementos, né, para ajudar a caracterizar o que é um serviço público. Mas, independentemente da legislação de cada país, em um sentido abstrato, podemos falar, e aí está em negrito aí na tela, leiam comigo por gentileza, partindo dos três elementos, serviço público para ela é toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que exerça diretamente ou por meio de delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente público. Olha os elementos todos aí na Di Pietro, né? Regime jurídico, satisfação concreta de necessidades coletivas e a presença do Estado direto ou indiretamente, claro, a atividade material, a lei que vai atribuir ao Estado, ou a Constituição, né? Lei em sentido amplo. Tem outros autores que vão trazer seus conceitos com algumas nuances, mas eu acho que esse é suficiente para você ter toda essa discussão no seu material. É importante anotar também que, recentemente, a Lei 13.460 de 2017, que a gente vai estudar ao longo dessa aula, ela fala sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos. Ela define serviço público. No artigo 2º, inciso 2, é uma definição bem michuruca, podemos dizer. Olha o que é que ela coloca em negrito ali no final da tela. Serviço público é a atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgão ou entidade da administração pública. Esse é o conceito legal. Beleza, ponto 2. Arcabouço normativo. De onde que se extrai tudo isso aí de serviço público, toda essa ideia? Obviamente que a Constituição Federal vai dar aquela pauta inicial, né? Aquela diretriz para ser minudenciada pelo legislador do cotidiano, legislador ordinário. O artigo 175 é o principal nesse sentido. Ele diz: incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Então veja, a gente já estudou em aulas anteriores os contratos administrativos. Não falamos dos contratos de concessão e permissão de serviço público, porque para falar deles é preciso ter uma noção do que é o serviço público. Por isso é que eu divido primeiro a aula de contratos em geral, antes das licitações, depois os contratos, depois serviços públicos, e aí a gente finaliza com contratos de concessão e permissão de serviço público. Que aí você tem que ter tanto a ideia de contratos em geral, quanto a ideia de serviço público. Se nos contratos administrativos a Lei 8666 e outras leis permitem inexigibilidade e dispensa de licitação, no caso da prestação de serviço público, a Constituição é clara, sempre através da licitação. De vez em quando, uma questãozinha ou outra de prova cobra isso aí. O 175 não ressalva a licitação, a dispensa, quando se trata de licitação para prestação de serviço público. Certo? E a lei que vai dizer como é que funciona pode ser diretamente ou sob regime de concessão ou permissão. A lei que regulamenta esse dispositivo, a principal, né, é a Lei 8987 de 95.
Essa é a principal lei, tanto dessa aula quanto da próxima aula de contratos de concessão e permissão de serviço público. Beleza? Então anote aí, artigo 175 da Constituição, Lei 8987 de 95. A Lei 8987 de 95, ela traz no artigo 6º, parágrafo 1º, os princípios do serviço público. E ela diz nesse dispositivo, serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade das tarifas. Então são 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 princípios expressos no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8987. Uma outra questão de prova pode trabalhar com esses princípios. Então, bem rapidamente, vamos colocar a ideia, ou o conceito, ou a noção de cada um desses princípios. Eficiência. Segundo Carvalho Filho, traduz o dever do Estado de prestar os serviços com a maior eficiência possível, ou seja, a execução tem que ser mais proveitosa com o menor dispêndio possível. Então, maior benefício, né, mais proveitosa com o menor custo, menor dispêndio. Isso é eficiência. Segurança. O Estado deve prestar o serviço de forma a não colocar em risco a integridade física e a vida do usuário. Isso é óbvio. Agora, como a gente estuda lá no direito do consumidor, a vida em sociedade é perigosa. Você sai de carro para dirigir para o trabalho, você corre risco de morrer, andar de avião, respirar é perigoso, vai que você tem um piripaque. Então, o serviço público, ele, de algum modo, ele pode trazer algum tipo de perigo, mas é um perigo controlado, né? Um perigo aceitável pela vida em sociedade. A segurança quer dizer que não se pode colocar em risco a integridade física e a vida do usuário de forma inaceitável. Atualidade. Esse é importante porque a própria lei de disciplina, né, traz o seu conceito normativo e aí as provas cobram mais. Atualidade, nos termos do artigo 6º, parágrafo 2º, compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. Alguns autores vão falar em adaptabilidade, não só em atualidade, mas em adaptabilidade. Agora, é importante que você utilize o termo da lei, né? Atualidade é mais importante. Generalidade. O professor Carvalho Filho diz: os serviços públicos têm que ser prestados com a maior amplitude possível, ou seja, devem beneficiar o maior número de indivíduos possível. Então, generalidade é alcançar mais pessoas. Alguns autores falam em universalidade, ao invés de falar em generalidade. E o Carvalho Filho, ele diz que uma das facetas da generalidade é a igualdade dos usuários. Mas um princípio importante que não está expresso ali no parágrafo 1º do artigo 6º, mas ele também é comentado pela doutrina. E ele fala: a exigir serem os serviços prestados sem discriminação entre os beneficiários, quando tenham estes as mesmas condições técnicas e jurídicas para fruição. Cortesia é o bom trato com os usuários, não tem muito o que falar. Modicidade das tarifas. O Carvalho Filho fala: os serviços têm que ser remunerados a preços módicos, devendo o poder público avaliar o poder aquisitivo do usuário para que, por dificuldades financeiras, não seja ele alijado do universo dos beneficiários. Isso decorre do fato de o Estado não buscar o lucro. Então, como o Estado não quer lucrar, ele tem que tentar colocar as tarifas no menor preço possível, para que mais pessoas, inclusive, possam se utilizar do serviço. É claro que isso vai depender da licitação, da proposta. Há um direito do licitante, que se torna vencedor da licitação, a manter ali o preço, né, o custo, enfim. Qualquer tipo de revisão tem que provocar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, como a gente já estudou. Mas a ideia é que o poder público, como ele não intui, não busca o lucro, ele tem que colocar tarifas módicas para que todos possam utilizar. Regularidade. Aqui, nesse princípio, cada doutrinador fala uma coisa. Né? O Ricardo Alexandre, por exemplo, ele fala: os serviços públicos têm que ser prestados sem variação significativa dos padrões técnicos exigidos. Então, existe um padrão técnico, o serviço público tem que manter mais ou menos aquela linha, não muito para cima nem muito para baixo. Outros falam em pontualidade, né? Regularidade no sentido de, por exemplo, uma linha de ônibus tem que passar sempre, ela está lá que ela passa 11h20, então 11h20 tem que estar o ônibus lá, sem muitas variações. Outros falam em regularidade como uma continuidade, mas aí a continuidade está destacada na lei como um último princípio. Os serviços públicos não podem sofrer interrupção, salvo nos casos
previstos na lei. E tem que ver se a lei é compatível com a Constituição. Alguns autores falam em permanência, ao invés de falar em continuidade. Temos dois princípios principais desses 8 que nós falamos. A modicidade das tarifas e a continuidade dos serviços públicos. E esses são os que realmente são explorados em prova. Vamos ver o que tem sobre eles. A modicidade das tarifas exige o estudo da política tarifária. E o artigo 9º da Lei 8987 vai falar: a tarifa do serviço público será fixada, anote aí, pelo preço da proposta vencedora da licitação. Então a tarifa vai depender do preço da proposta vencedora da licitação. E preservada pelas regras de revisão previstas na lei, no edital e no contrato. O parágrafo 5º do artigo 9º diz: a concessionária deverá divulgar em seu site, de forma clara e de fácil compreensão, uma tabela com o valor das tarifas praticadas e a evolução das revisões ou reajustes realizados nos últimos 5 anos. Uma transparência aí para o consumidor. E o artigo 11 faculta ao poder concedente prever em favor da concessionária, no edital da licitação, outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas. Então isso é importante. Se determinado serviço exige um custo muito alto e o valor da proposta da licitação poderá ser alto, então no edital da licitação o poder público já prevê fontes de receitas alternativas para que se possa então reduzir o valor das tarifas. Em relação à continuidade do serviço público, aqui é aquele grande tema que a gente estuda desde a faculdade, né? O artigo 6º, parágrafo 3º da lei fala: não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em 2 situações. Primeiro, em situação de emergência, e aqui não tem o que discutir, se é um caso de emergência, né, não tem o que fazer, ou após prévio aviso, quando, motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, aqui também não tem discussão na doutrina, é óbvio que se for necessário paralisar o serviço por uma razão de segurança, de ordem técnica, isso vai ter que ser feito. Existe apenas um aviso prévio. O aviso prévio só não... Ixi, eu coloquei o dedo aqui, né? O aviso prévio só não vai ser exigido quando for uma situação de emergência. E também após o aviso prévio, por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Essa é a hipótese que traz discussão. Será que o inadimplemento do usuário pode ensejar o corte do serviço, se existe um princípio da continuidade do serviço público? Bom, primeiro, temos a previsão legal. Segundo, o professor Carvalho Filho lhe diz, olha, o ideal é olhar o seguinte: se o serviço público é facultativo, o poder público pode suspender a prestação no caso de não pagamento. É o que ocorre nos serviços prestados por concessionárias, né? E é justamente a hipótese que a gente está trabalhando aqui da Lei 8987. Então, a própria lei diz, e um doutrinador de renome, Carvalho Filho, fala, realmente, o serviço é facultativo, a pessoa não paga, corta. Né? Ela não é nem obrigada a ter o serviço, ela tem porque quer, contratou porque quis, então não pagou, cortou, não tem nenhum problema. Se o serviço é compulsório, por outro lado, não será permitida a suspensão. O serviço é compulsório, a pessoa é obrigada, então não pode cortar. Até porque a Fazenda Pública, diz o Carvalho Filho, tem mecanismos privilegiados para cobrar a dívida. Então, como ela tem mecanismos privilegiados para cobrar a dívida, não precisa da medida drástica do corte da interrupção do fornecimento. Para mim, essa doutrina é perfeita. E é importante que você anote para você mostrar conhecimento em uma prova oral e uma prova subjetiva. Agora, de maneira mais voltada a provas objetivas, o que você tem que saber é a previsão legal e como o STJ tem interpretado essa possibilidade de corte do serviço público pelo não pagamento. Lembre-se que sempre tem que ter o aviso prévio, né? Primeiro, em relação a débitos de energia elétrica, o STJ já se sedimentou no sentido de que é lícito o corte administrativo do serviço se houver o aviso prévio da suspensão. Então, nos termos da lei, é lícito. Além disso, o STJ destacou que só é lícito o corte em razão de débitos atuais. Em se tratando de débitos pretéritos isoladamente considerados, não pode cortar, ele tem que se valer dos meios ordinários de cobrança. E aí é o que chove em vara civil, ação de cobrança, né? Que o nome é ação de cobrança, mas o nome é técnico, na verdade é uma ação de conhecimento, né? Uma ação de conhecimento sobre o rito comum, em que se vai cobrar a prestação inadimplida. Vamos supor, o cidadão, a concessionária, aqui no DF, a SEB, né? A Companhia de Energia Elétrica,
de Brasília, será? Companhia de Energia, não sei. A SEB, ela vai cobrar uma dívida porque o cidadão, o consumidor, não pagou em 2017 uma conta. Ela pode cortar a energia? Não pode. Ela pode cobrar na justiça. Agora, o cidadão não paga os últimos 3 meses, ou seja, não é um débito antigo isoladamente considerado, pega os últimos 3. Aí, com aviso prévio, ela pode cortar. Outra limitação do STJ. O novo usuário não pode sofrer a suspensão por um débito do usuário antecedente, ainda que seja atual. Então, era uma outra pessoa que estava lá na residência, e aí você se emite na posse, a concessionária vai cortar o serviço? Não, porque não é obrigação próprio terreno, é obrigação de caráter pessoal, é daquele indivíduo que estava lá, não é inerente ao imóvel. Então, não pode cobrar quando o débito é de um outro usuário. O que mais? Todos eles têm o julgado citado aí na tela para você anotar. É um dos julgados, né? São vários, então eu coloco um só aí de exemplo. Outra coisa, o STJ tem entendido que pode alcançar, inclusive, a fazenda pública, a administração pública, né? Quando contrata um serviço de energia elétrica, de fornecimento de água, ela pode ter o corte também por aviso prévio se não pagar. Mas não pode alcançar serviços essenciais, como escolas, hospitais, repartições públicas. Agora, repartições públicas depende do que a repartição pública faz, né? Mas em alguns julgados o STJ coloca em geral. Mas o que você tem que entender, a ideia é de que se for um serviço essencial, né, um hospital, as pessoas vão morrer se for cortada a energia, o gerador não vai aguentar muito tempo. Às vezes o hospital público não tem nem gerador para um caso de emergência, não sei, vai que é um hospital de um interior aí. Então, não pode cortar nesses casos. Casos que violam a dignidade da pessoa humana, que podem ensejar risco de morte. Olha como isso já foi cobrado em prova. Banca FGV, analista 2018. O Estado de Santa Catarina está em situação reiterada e atual de inadimplemento com a concessionária. Então, está inadimplente e de maneira atual. Na concessionária que presta o serviço público de fornecimento de energia elétrica. No que tange ao pagamento das faturas mensais relativas à conta de luz de diversos prédios públicos. De acordo com a STJ, o corte no fornecimento de serviço essencial é legítimo, desde que seja precedido de notificação e que a interrupção não atinja unidades prestadoras de serviços indispensáveis à população. Perfeito. É assim que a prova vai cobrar. Se a questão falar genericamente, hospitais, escolas e repartições públicas, não pode cortar. Agora, se ela mostrar que mesmo sendo um prédio público, o que não pode cortar é o serviço indispensável, essencial, também está certo. As duas interpretações são certas. Também envolvendo energia elétrica ainda, ou água, né? Fraude de medidor pelo consumidor. O STJ já destacou que não pode haver o corte se a fraude for constatada de maneira unilateral pela concessionária. A contrário senso, é possível suspender se o débito pela fraude for apurado de forma a proporcionar contraditória e ampla defesa. E há também uma tese fixada em 2018, no final de 2018, ainda não vi sendo cobrada em prova, mas como é uma tese fixada, é bom que você anote. Ela é grande, vamos ler juntos aí. Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor, fraude atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância ao contraditório e ampla defesa, não pode ser apurado unilateralmente, é possível o corte do fornecimento de energia, mediante o prévio aviso, óbvio, pelo inadimplemento in negrito do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude. Então, o STJ faz ali uma limitação, né? Correspondente aos 90 dias antes da constatação da fraude, contanto que é executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo de outros meios. Então, trouxe alguns parâmetros aí de limitação. Lembre-se dos 90 dias, tanto em relação ao débito recuperado, quanto 90 dias a partir do vencimento do débito para poder cortar. Depois disso, não pode mais. Vamos ver como a Banca CESP cobrou uma questão sobre o tema. Delegado. De acordo com o entendimento do STJ, atendida a necessária prévia notificação, o inadimplemento do usuário permite que se efetue corte no fornecimento do serviço público essencial, ainda que tal inadimplência se refira à dívida, letra A, contraída por pessoa jurídica de direito público que não preste serviços indispensáveis à população. Essa é a correta, né? Agora não pode cortar. B, usuário pessoa física que dependa da manutenção do serviço para sobrevivência. Aí não pode. Valor irrisório. Também a gente não viu nenhum julgado, mas também não pode. Se for valor irrisório, não pode cortar, é desproporcional. Não relativo ao meio de consumo. Se for isoladamente considerado o débito anterior, também não pode.
Decorrente de suposta irregularidade no hidrômetro ou medidor de energia elétrica apurado unilateralmente. Aí também não pode. Tranquilo, pela interpretação você alcançava a letra A. Outra questão relacionada à continuidade do serviço público, além do corte, é a questão da greve. Pode ter greve? Na iniciativa particular pode, tem a lei de greve. No serviço público sempre foi discutível, porque o serviço público tem o princípio da continuidade. Então tinha gente que defendia, não pode ter greve no serviço público. Só que a nossa Constituição Federal, de 5 de outubro de 88, estabelece no artigo 37, inciso 7, que a greve é um direito do servidor público. Muitos doutrinadores entendiam que esse dispositivo era norma de eficácia contida. Enquanto não houvesse lei dizendo como seria a greve, o servidor público poderia realizar a greve normalmente. Esse parecia ser o entendimento mais correto. Mas o Supremo entendia, sempre entendeu, que aquele dispositivo estava em uma norma constitucional de eficácia limitada. E por isso, enquanto não houvesse a edição da lei, do ato normativo que intermediador, né? Não sei, que fica entre a Constituição e o exercício do direito, que permite a extensão da eficácia e da aplicabilidade da norma, enquanto não houvesse esse ato normativo, essa lei, não seria possível que se exercesse o direito à greve. E até 2007, final de 2007, começo de 2008, o servidor público, então, ficou sem poder exercer o direito de greve. Até que o STF, então, finalmente tomou rumo, né, digamos assim, finalmente se deu conta do absurdo de impedir um direito constitucional de ser efetivado pela mora do legislador e deferiu, ou melhor, concedeu efeitos concretistas aos mandados de injunção coletivos, 3 que estavam sob a jurisdição da Corte, e permitiu o exercício do direito de greve ao servidor público utilizando-se por analogia da lei de greve da iniciativa privada. Então, o servidor público, em geral, pode fazer greve. Mas nesses mandados de injunção, o Supremo fez questão de destacar Gilmar Mendes e outros que havia condicionantes. Embora se aplicasse por analogia a lei de greve da iniciativa particular, não era todo serviço público que permitiria a greve, né? Havia condicionantes. Isso ficou mais claro ainda recentemente, informativo 860, quando o Supremo declarou que o exercício do direito de greve, sob qualquer forma, ou seja, de maneira absoluta, é vedado aos policiais civis e aos servidores que atuam diretamente na segurança pública. Quais são os argumentos? São 2. Primeiro, na greve de educação, né, de escolas públicas, de hospitais públicos, é possível convocar servidores temporários. Para a segurança pública não tem servidor temporário. Quem que vai convocar? Quem que vai ser o servidor temporário? Se para ser policial tem que ter todo um treinamento, tem que ter porte de arma, não pode convocar, não tem como. Ainda se pensar, houve a sugestão de convocar os aposentados, mas se o cara está aposentado, presume-se que ele não tem mais condições de trabalhar. Então não tem como. Não tem como suprir esse serviço essencial. Já na educação, na saúde e em outras áreas, é possível suprir contratando servidor temporário. Segundo ponto, educação, saúde tem paralelo na iniciativa privada. Então beleza, não tem hospital público, né? Além de poder contratar o servidor temporário, mas também tem hospital particular, pelo menos, escola particular. Agora, a segurança pública não tem equivalente. A segurança privada não é equivalente à segurança pública. Então não tem como paralisar. Por isso é vedado o exercício de greve para esses servidores. É claro que eles fazem a operação tartaruga, né? Que acaba dando praticamente na mesma. Mas enfim. Também lembre-se que o militar, por disposição expressa na Constituição, artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4, não tem greve. Também não tem direito à sindicalização. O que mais? O servidor público que não atua na área de segurança pública tem o direito à greve, como eu já expliquei. E sobre a greve também é importante destacar a tese que o Supremo fixou, informativo 845, quando há uma paralisação do serviço pelo servidor a título de greve, a administração é obrigada a descontar os dias de paralisação, então tem que ter o corte na remuneração, salvo 2 casos. Se houver compensação por acordo e se a greve foi provocada por uma conduta ilícita do poder público após a decisão judicial. Isso aqui é um problema, porque o servidor ele fica na dependência da decisão judicial. Se o tribunal, né, julgar o caso e disser que a greve foi por uma conduta ilícita do Estado, aí ele não tem o desconto da remuneração. Mas e se não foi por uma conduta ilícita? Quer ver um exemplo? Vamos supor que o servidor esteja realizando greve porque houve um corte na sua remuneração. Arbitrariamente, o poder público passou a pagar menos para ele. É óbvio, num caso como esse, que ao final a conduta do poder público vai ser declarada ilícita.
Então, nesse caso, o servidor fica mais tranquilo para fazer greve. Agora, aquelas greves tradicionais buscando aumento de salário, aumento de remuneração, né? Porque está defasada, a inflação correu, isso aí fica mais difícil agora. Porque o poder público não se pode falar que é uma conduta ilícita do poder público não realizar o aumento da remuneração, até porque não é o próprio órgão dele que tem esse poder, é o legislativo. Enfim, nesses casos eles não vão ter jeito, vão ter o corte ou salvo se realizarem uma compensação em caso de acordo, mas aí vai depender da administração, complicado. Eu acho que o Supremo, não sei, né? Eu não concordo com essa decisão dele não, porque isso limita a essência do direito de greve, ficou limitada. Bom, para a gente encerrar essa primeira parte da nossa aula, vamos para a classificação dos serviços públicos. São 7 classificações. De onde eu tirei essas classificações? Da de Pietro, do Eli Lopes Meireles e do José dos Santos Carvalho Filho. Não peguei classificações do Celso Antônio Bandeira de Mello, não peguei classificações do Diogo de Figueiredo Moreira Neto e de outros, porque senão a gente ia ficar a aula inteira só falando disso. Peguei as principais. São 7. Algumas delas se confundem, algumas parecem falar da mesma coisa. Ossos do ofício, né? Infelizmente a gente tem que anotar e tentar raciocinar na hora da prova. Então, a primeira classificação do Eli Lopes Meireles. Ele divide em serviços públicos propriamente ditos e serviços de utilidade pública. Propriamente ditos são, nas palavras dele, os que a administração presta diretamente à comunidade por reconhecer sua essencialidade e necessidade para a sobrevivência do grupo social e do próprio Estado. Então, o critério tipológico que o Eli Lopes Meireles utiliza é a essencialidade e a necessidade do serviço. O serviço é essencial e necessário, então o serviço público propriamente dito. Ele fala que esses serviços são privativos do Estado e não podem ser delegados, porque exigem ato de império que o particular não tem, e medidas compulsórias em relação aos administrados. Exemplos: serviço de defesa nacional, de polícia e preservação da saúde pública. Já os serviços de utilidade pública são os que não há uma essencialidade ou uma necessidade, mas apenas uma conveniência para os membros da comunidade. E aí o poder público pode prestar diretamente ou aquecer que sejam prestados por terceiros, sob o seu controle, mas por conta e risco dos prestadores do serviço. Né? Exemplo: transporte coletivo, energia elétrica, gás, telefone. Há uma conveniência, eles não são essenciais para a sobrevivência. É até difícil falar isso hoje em dia, né? Mas enfim, esses são os de utilidade pública. A de Pietro classifica os serviços públicos em próprios e impróprios. Os próprios são aqueles que, atendendo a necessidades coletivas, obviamente, o Estado executa diretamente ou indiretamente por meio de concessionários e permissionários. Então, serviço público próprio, o Estado presta diretamente ou delega. Impróprios, também atendem a necessidades coletivas, mas o Estado não executa nem mesmo indiretamente. Quem executa é um particular, e não por delegação, senão haveria uma execução indireta do Estado, mas por simples autorização, regulamentação e fiscalização do Estado. A de Pietro fala: para mim, esses serviços impróprios não são nem mesmo serviços públicos. Não são serviços públicos, no sentido jurídico, não. São atividades particulares que o que tem em comum com o serviço público é que elas atendem ao interesse geral, mas não tem os outros elementos, então não seria serviço público. Exemplos que ela traz: serviços de táxi, de despachantes, de pavimentação de ruas por conta dos moradores. É estranho esse último, né? Esses são serviços públicos impróprios. Para ela não são nem serviços públicos. Aqui temos mais um problema de divergência doutrinária. A de Pietro fala que o Eli Lopes Meireles também tem uma classificação de serviços próprios e impróprios, mas que não corresponde à classificação que ela traz. E eu fui lá no Meireles e vi que realmente, logo quando ele termina de falar aqui, quando ele termina de falar dos serviços públicos propriamente ditos e os de utilidade pública, página 420, na página seguinte, 422, né, 2 páginas para frente, ele já fala dos serviços próprios e impróprios. Então é uma nova classificação do Meireles. E que isso confunde com a da de Pietro, mas não diz a mesma coisa. Para o Meireles, serviços próprios são aqueles que se relacionam intimamente com as atribuições do poder público, segurança, polícia, saúde pública, veja que são os mesmos exemplos daqueles propriamente ditos que ele fala,
e que, em regra, só podem ser prestados pelo Estado diretamente, do mesmo jeito que ele fala lá nos serviços propriamente ditos. Só que aqui ele faz uma exceção, salvo uma delegação por força constitucional ou infraconstitucional, como a delegação de serviços notariais e de registro lá do artigo 236 da Constituição Federal. Já os impróprios são os que não afetam substancialmente as necessidades da comunidade, mas satisfazem interesses dos seus membros, cabendo a prestação direta pelo Estado ou a delegação, né? São os impróprios, ou seja, a verdade, vamos falar a verdade aqui, o que o Eli Lopes Meirelles classifica como serviços próprios e impróprios é a mesmíssima coisa que ele classifica como de utilidade, propriamente dito de utilidade pública, mas ele coloca em uma página diferente com outro nome, como se fosse uma segunda classificação. Mas para mim é a mesma coisa. Os exemplos que ele traz são os mesmos. Ele usa o mesmo critério da essencialidade e necessidade, né? Ele fala os próprios, aqueles que se relacionam intimamente com atribuições do poder público, e os impróprios que não afetam necessidades, mas apenas interesses comuns, né? Conveniência. Enfim, se na sua prova cair diferenciação entre serviços próprios e impróprios, você vai ter um problema. Você vai ter que perceber se o examinador está cobrando o que a de Pietro fala como próprio e impróprio ou o que o Eli Lopes Meirelles fala. E ainda temos o Carvalho Filho. O Carvalho Filho, ele diz expressamente, na página 341 do seu curso de Direito Administrativo, o seguinte: a minha classificação de serviços delegáveis e indelegáveis é a mesmíssima de próprios e impróprios do Meirelles. Com pouquíssimas adaptações, ele fala. E aí ele diz, Carvalho Filho, serviços delegáveis, os que por sua natureza ou por uma imposição da lei, podem ser executados pelo Estado ou por particular. Indelegáveis, os que só podem ser prestados pelo Estado, como defesa nacional, segurança, serviços assistenciais. Então, mais uma terceira classificação, usando ali mais ou menos a mesma coisa. Só que aqui fica mais objetivo, fica mais claro. É delegável, pode ser delegado. Indelegável não pode. Aqui não tem como errar na prova. Terceira classificação, depois daquela segunda ali tormentosa, serviços administrativos, ou B, comerciais ou industriais, ou C, serviços sociais. Administrativos são os serviços públicos que a administração executa por suas necessidades internas como uma forma de preparar outros serviços que vão realmente beneficiar os particulares. Exemplo, serviço de imprensa oficial. A imprensa oficial é um serviço, é como uma forma de preparar outros, né, de acessório ali de outros, digamos, serviço administrativo. O comercial e industrial é o serviço público que busca atender às necessidades coletivas, são os comuns aí que a gente vê todo dia. Telecomunicações, energia elétrica, transportes, água. E os sociais são aqueles que objetivam atender a direitos fundamentais sociais e geralmente convivem com a iniciativa privada, educação, saúde, cultura, previdência. Tem doutrinador que diz que esses serviços eles só podem ser considerados serviços públicos quando prestados pelo Estado. Quando prestados pelo particular, eles não são serviços públicos, são serviços privados. Exemplo, escola. Se você coloca o seu filho numa escola pública, ali o Estado está prestando um serviço público. Agora, se você põe o seu filho na escola particular, ali não é um serviço público. Segundo alguns, ali é um serviço de natureza privada. Então, para dizer se é serviço público ou não, vai depender de quem presta. Essa é uma visão que eu acho muito correta. Mas cuidado, em geral você falou serviço público social, é serviço público, né? Tem até essa classificação aí. Inclusive a esse respeito tem uma ADI 1923 DF, o Supremo destacou o seguinte: setores de saúde, educação, cultura, desporto e lazer, ciência, tecnologia e meio ambiente configuram serviços públicos sociais, em relação aos quais a Constituição, ao mencionar que são deveres do Estado e da sociedade, que são livres da iniciativa privada, permite a atuação por direito próprio dos particulares, sem que para tanto seja necessária a delegação, lá do 175. Então, esses serviços públicos sociais têm duas características, portanto. Primeiro, não precisam de delegação, podem ser prestados automaticamente por direito próprio pelo particular. É claro que haverá uma fiscalização do poder público, mas enfim, como há fiscalização num boteco, em qualquer lugar. E a segunda é essa divergência doutrinária. Para alguns, se for pelo particular, não é bem um serviço público. Mas aí é para uma prova mais aprofundada. Em objetiva, você marca que é serviço público. Olha como isso foi cobrado. Juiz VUNESP. De acordo com a jurisprudência do Supremo, os serviços públicos sociais admitem a atuação por direito próprio dos particulares, sem que para tanto seja necessária delegação sob regime de concessão e permissão.
Aqui ele copiou o julgado, né? ADI 1923. Tranquilo essa aqui. Quarta classificação. Essa aqui, no segundo bloco da aula, a gente vai destrinchar. Por enquanto, saiba apenas a base. O serviço público pode ser classificado de acordo com a maneira como concorrem para a satisfação do interesse geral. E aí temos os serviços singulares, chamados de ut singuli, são aqueles que vão satisfazer individual e diretamente as necessidades dos cidadãos. A grande característica desses serviços é que os seus usuários são determinados, ou pelo menos determináveis, e é possível saber quanto cada um está usufruindo do serviço. Exemplo, água. É possível saber quem que contratou ali o serviço de água, quem está utilizando, e quanto cada um utiliza, pelo hidrômetro. Esses serviços, anote, singulares, eles são remunerados por taxa ou por preço público, ou por um tributo, na espécie taxa, ou pelo preço público, que tem várias modalidades e a que a gente conhece é a tarifa. Então, se a prova fala tarifa ou preço público, muitos utilizam até como sinônimo. Beleza. Mas a verdade é que preço público é um gênero do qual uma das modalidades é a tarifa, mas tudo faz, tarifa, preço público. Então, ou é taxa ou é tarifa, barra preço público. Já os serviços coletivos, uti-universi, são prestados à comunidade e os indivíduos usufruem indiretamente. Não se sabe quem exatamente está usufruindo daquele serviço e nem quanto cada um está usufruindo. Por isso, são serviços de fruição geral e que não podem ser remunerados por taxa, mas sim por impostos. Só por impostos. Como eu não tenho como saber quem que está utilizando, eu não posso cobrar, mandar a continha lá para casa do cara. Então é por imposto que é todo mundo que vai pagar. A súmula vinculante 41, inclusive, é bom você anotar. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado por taxa. Por quê? Porque eu não sei quanto que cada um utiliza da iluminação pública, não sei quem que está usando, impossível saber. Então não pode ser taxa, tem que ser imposto. Aí, por conta disso, o poder público criou a COSIP, né, uma contribuição, e aí tem gente que discute horrores sobre a natureza jurídica dessa contribuição, mas enfim, o Supremo admite que é uma nova espécie tributária, ao lado das taxas, dos impostos, né, enfim, é mais uma espécie na sua classificação pentapartite, mas aí é aula de direito tributário. Então anote o teor da súmula vinculante 41. Como o serviço de iluminação pública não é singular, ele é coletivo, ele não pode ser remunerado por taxa. O princípio seria imposto, onde o poder público criou uma contribuição, a COSIP. Como isso caiu em prova? Vamos ver. Tabelião 2019. Os serviços públicos uti-universi, os coletivos, são prestados a usuários determinados, sendo possível mensurar a utilização por cada um? Muito fácil, né? Aqui são os ut singuli. Aqui o examinador deu uma questão de graça. Quinta classificação, originários e derivados. Serviços públicos originários, também chamados de congênitos, correspondem a uma atividade essencial do Estado, sendo-lhe próprios e privativos. Ou seja, mais uma vez o critério da essencialidade. Mas agora para falar de originário e derivado. E derivado ou adquirido, uma atividade facultativa do Estado. Não é essencial, é conveniente. Pode ser passível de execução particular. Mais do mesmo, né? Mas aqui temos mais um nome, de Pietro, que fala. 6. Aqui quanto à competência. Serviço privativo só pode ser prestado por uma unidade, um ente federativo. Emissão de moeda, só a União. Serviço postal, só a União. Distribuição de gás canalizado, só o Estado. Artigo 25, parágrafo 2º da Constituição. E não pode medida provisória para regulamentar isso. Arrecadação de tributos, transporte intramunicipal, de tributos municipais, né? E transporte coletivo intramunicipal, só o município. Esses são serviços privativos. E os comuns? Aqueles que podem ser prestados por mais de uma entidade. Por exemplo, a saúde pública, promoção de programas de construção de moradias, lá do 23.9. Isso é importante até para falar da competência do serviço público. Eu nem vou trazer um tópico a respeito, separado, porque aqui já dá para saber, né? Quem tem competência para prestar serviço público? Vai depender da repartição de competências constitucional. Alguns serviços públicos são de competência comum, outros são de competência privativa. Tranquilo. E aí você vai ter que anotar lá no estudo dos artigos 21 a 25 e também o artigo 30 da Constituição. E para a gente fechar esse bloco, depois tem a questãozinha para fechar, né? Serviços exclusivos e não exclusivos. Exclusivos só podem ser executados pelo Estado, como serviço postal, gás canalizado, transporte, só o Estado pode prestar. Veja que é exclusivo não no sentido de que ele não possa delegar, ele pode. Veja que o serviço de transporte pode delegar, né? Concessão de serviço público, mas é só o Estado, particular não pode. Já o serviço público não exclusivo
tanto o Estado quanto o particular pode prestar, e o particular sem necessidade de delegação, mas por mera autorização, como a saúde, a assistência social. Ela fala que esses serviços, quando prestados pelo Estado, são próprios e quando prestados por particulares nem seriam serviços públicos, são os impróprios. Então, mais uma vez, aquela classificação de serviços públicos próprios e impróprios. Só que aqui ela utiliza exclusivos e não exclusivos. O Celso Antônio Bandeira de Mello já fala de exclusivos e não exclusivos de uma maneira um pouco diferente. Anote aí no seu material. Para a gente encerrar esse bloco, vamos ver como isso caiu em prova. FCC 2018. Ao abordar o conceito de serviço público, diferentes classificações ou categorizações são apresentadas pela doutrina. O examinador reconhece isso. A depender do prisma de análise, entre as quais se insere a divisão entre serviços exclusivos e não exclusivos. Olha aí. Sendo que os não exclusivos são aqueles que podem ser executados pelos particulares mediante autorização do poder público, como saúde e educação. Perfeito. Aqui ele leu a de Pietro e colocou na prova. A gente encerra então o primeiro bloco, a gente volta no segundo bloco depois.